Esta é a segunda parte da aula que está tratando sobre camadas economicamente privilegiadas, a escolarização, né, de pessoas que são oriundas de camadas economicamente privilegiadas, que nós chamamos das classes superiores ou as elites. E estamos fazendo a comparação entre dois estratos dessas camadas economicamente privilegiadas. Um extrato A, que seria o extrato das elites empresariais, e o extrato B, das elites culturais. Em termos de capital econômico, em termos de posses, né, em termos de dinheiro mesmo, a fração A, que é a fração dos grandes empresários, tem maior capital econômico do que a fração B. A fração B, quando comparada à fração A, tem um pouco menos de capital econômico. Mas, quando comparadas às camadas médias, a fração B está muito acima, então faz parte também de uma elite econômica. Já em termos de capital cultural, é o contrário. A fração A, que é a fração das elites empresariais, ela tem menor, essas frações elas têm menor capital cultural do que as frações das elites culturais. A elite cultural ela tem maior capital cultural do que a elite empresarial. No caso da elite empresarial, os herdeiros precisam estar aptos a receber e administrar as múltiplas riquezas que lhes cabe por herança. Os pais, eles vão precisar deixar essa herança para os filhos, mas os filhos precisam querer herdar. Eu vou dar um exemplo de um caso. Os pais são donos de uma grande empresa, do setor de madeira, por exemplo, só que um filho resolve fazer medicina, ser médico, o outro filho resolve ser engenheiro. Nenhum dos dois filhos tem interesse em tocar o negócio da família. Isso é uma preocupação muito grande para os pais das famílias que são donas de grandes empresas. Eles precisam formar pelo menos um dos filhos que seja um herdeiro administrativo dessa empresa familiar. Vamos continuar. Entre a elite empresarial, é comum nesses meios as mães não exercerem atividade profissional. São famílias muito ricas, que as mães podem ter uma vida muito luxuosa, e elas não sentem necessidade de ir trabalhar ou de se formar. Às vezes elas são até formadas, têm até uma profissão, cursaram o ensino superior, mas não têm interesse em ir trabalhar. Mas há casos também, claro, de mulheres, de mães dessas famílias que entram no mundo do trabalho. Agora, já no extrato B, que é o extrato da elite cultural, é o contrário. Em geral, as mães também são altamente escolarizadas, assim como os pais, e também atuam no mercado de trabalho, no mundo do trabalho, em setores altamente qualificados, assim como os pais. A mãe ocupa uma posição central na organização da vida doméstica. Ela tem um papel preponderante no acompanhamento do cotidiano da escolaridade da prole. A prole são os filhos. O pai também tem um papel importante, porque os pais mais escolarizados, eles entendem a importância tanto do pai quanto da mãe de investir tempo, estratégias no processo de escolarização dos filhos. Mas a mãe ocupa uma posição central, mesmo trabalhando, mesmo estando inserida no mundo do trabalho. Vamos tratar um pouquinho agora das condições de existência. Na verdade, continuando a tratar das condições de existência, porque nós já falamos anteriormente um pouquinho sobre as condições de existência. Tanto no extrato A quanto no extrato B, essas famílias, em geral, elas têm muito dinheiro e elas aplicam dinheiro no mercado econômico, tanto dentro do país como fora do país. E eles também detêm diferentes tipos de capitais. A riqueza nunca é somente e puramente econômica. A riqueza também existe também um capital cultural muito elevado, especialmente daquele tipo de capital cultural chamado de objetivado, que tem a ver com a compra de objetos de arte, objetos muito caros, como esculturas, pinturas, tapeçarias, muito caras.
Essas famílias têm mansões em condomínios de luxo, apartamentos enormes em locais de alto custo metro quadrado, têm imóveis fora do país, já tratamos disso. Essas famílias também estão livres da luta pela ascensão social. Elas já ocupam as posições mais dominantes da sociedade, as posições mais altas da sociedade economicamente falando. E elas não dependem do sucesso escolar dos filhos para ascender socialmente, diferente das famílias de camadas médias, intelectualizadas principalmente, e as famílias de camadas médias também, aquele extrato B que nós estudamos, das famílias de camadas médias, que são, por exemplo, os professores da educação básica no Brasil, que a forma que eles percebem de ascensão social para os filhos é através da escola. Então, eles investem muito na escolarização dos filhos, né? Aqui, nas famílias elitizadas, nas famílias economicamente privilegiadas, eles já estão no mais alto patamar e os filhos vão herdar essa situação econômica automaticamente. Então, isso vai interferir diretamente nas aspirações escolares desses pais, dependendo de qual extrato eles são. Se eles estão do extrato A, né, das elites empresariais, ou do extrato B, das elites culturais. Os pais do extrato A, eles têm elevado nível de aspiração econômica e nem tanto um nível alto de aspiração cultural. Os pais pertencentes à elite empresarial não têm os mais altos graus do sistema de ensino, não têm os mais altos graus do sistema de ensino como meta a ser obtida a todo custo por seus filhos. Ou seja, eles não almejam que os filhos deles ingressem nas universidades mais concorridas, nos cursos mais concorridos. Eles até querem que os filhos façam ensino superior e tal, mas de preferência um curso que tenha a ver com o nicho empresarial deles, para que o filho trabalhe como um alto executivo da empresa, né, que o filho trabalhe na gestão empresarial da família. Já o extrato B, ao contrário, tem elevado nível de aspiração escolar nas melhores escolas do mundo. Aí, esse extrato aqui das elites culturais, eles não aspiram somente às melhores escolas do Brasil, as melhores instituições, os melhores cursos, os mais concorridos do Brasil. Essa aspiração, ela se transfere para um nível internacional. Eles têm objetivos ambiciosos e arriscados, e entre os objetivos, o acesso aos mais altos índices da hierarquia escolar internacional. Por que os objetivos são ambiciosos e arriscados? Porque eles não têm o que perder se eles arriscarem. Eles podem arriscar, porque se acontecer de não dar certo, né, esse objetivo ambicioso que eles têm, eles ainda têm opção de investir em outros setores, trabalhar de outra forma, arrumar outro tipo de trabalho, ou mesmo nos estudos. Eles não têm nada a perder. Muito bem, tanto o extrato A quanto o extrato B das camadas privilegiadas precisam formar herdeiros. E eles formam seus herdeiros. Eles formam em seus herdeiros a interiorização da convicção de que eles têm direitos fora do comum. Mas isso não como se fosse um privilégio deles, isso é tratado como se fosse um dom, como se fosse uma aptidão, que eles são pessoas especiais e que eles podem conquistar o que eles quiserem. E esse é um fator psicológico muito importante, que coloca nessas pessoas altíssimas ambições. E vamos comparar com as crianças e os jovens lá das camadas populares. Esse mesmo efeito psicológico também acontece nas camadas populares, só que um efeito inverso ao das elites intelectualizadas. Porque nas camadas populares o efeito é assim: esse lugar não é para mim, eu não consigo, esse tipo de curso, esse tipo de instituição, esse tipo de profissão, não é para gente como eu, não é para pessoas que vieram de onde eu vim, entende? Nas elites é o contrário. Esse pensamento é interiorizado de que você vai conseguir, esse lugar é para você, né? Outra característica é a abundância e facilidades. Essas crianças e esses adolescentes, eles têm muitos trâmites facilitados, porque têm contatos, né? Conhecem bem o sistema, como é que funciona o sistema
educacional, os trâmites para se conseguir determinados postos, determinados lugares. Isso faz com que esses jovens e esses estudantes tenham maior controle sobre o futuro. Vamos interromper e continuamos na próxima parte.